Meus irmãos, que Deus nessa noite possa, através da sua palavra, falar o seu coração. Hoje eu estou pior do que antes, não sei porquê. Fernando, eu vou te pedir a permissão para tirar hoje o sapato, parece que eu tô com calor, porque ele que tira os sapatos aqui, sabe? Para mim só dar uma respirada aqui, o pé também. E o meu amigo, cadê o meu amigo? Ele falou que ia ficar tocando aqui o saxofone, será que ele vai mesmo? Não, tu quer fazer outra coisa, pode ir. Não. Então tá tranquilo, vai lá, dá tempo, te perdoo. Não, seguro. Deixa eu só dar uma alongada, sei lá, cara, eu tô... Dá uma alongada aí, estica o teu braço aí do lado aí, outro aí. A Jaque sabe por que eu tô assim, ela contemplou o meu sofrimento na madrugada e estudando hoje à tarde. Mas eu quero pedir a Deus que Ele só entregue somente aquilo que Ele queira que entregue. Abra sua Bíblia, lá no tema. Bota no tema, por favor. Acende essa luz aqui, por favor, senão eu não vou enxergar muito aqui, não. Isso, que maravilha, haja luz, houve luz. Irmãos, para os visitantes que estão aqui nessa noite, vocês talvez não estejam sabendo que aqui está acontecendo um evento, uma festividade dos senhores, e o tema que eles escolheram é esse, não é esse não, isso aí é o texto, né? O tema é Deus... Ele não honra a conquista. Deus não honra a conquista, mas Deus honra renúncia. Talvez hoje você foi convidado, vamos lá na minha igreja, aí você renunciou ir na casa do seu colega, você renunciou à casa do seu pai, você renunciou à casa da sua mãe, renunciou ir ao shopping. Você está aqui hoje na casa do Senhor. Você fez muito bem hoje isso. Você está na casa de Deus, na casa do Senhor. Então diz ali, bota agora aquele... Antes desse aí, bota aquele... Não, eu já falei, né? Precisa não, deixa assim. Vamos lá, vamos repetir. Deus não honra conquista. Deus honra renúncia. Vamos ler. Agora tinha que dar ele lá, meu irmão. Cadê ele? Volta o texto. Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esse é o nosso texto e falamos quase agora há pouco sobre o nosso tema central, o nosso tema de hoje da festividade. A pergunta que eu faço na noite deste dia, começando a mensagem, a palavra de Deus. Por que Deus não honra a renúncia? Ou seja, voltando, toca a fita, desgrave isso aí. Por que Deus não honra a conquista? Talvez os irmãos não percebam, não entendam esse texto que o Marco me colocou, este tema. Por que Deus não honra conquista, mas Deus honra renúncia? Eu vou dizer para os irmãos por que Deus não honra conquista, ou porque Deus não honra vitória, ou porque Deus não honra bênçãos, ou porque Deus não honra aquilo que Ele faz para te abençoar. Você sabe por quê? Por que Deus não honra? Vai tocar, meu irmão, é tocando e eu pregando, Alguma coisa você vai fazer um sonzinho, combinando com a minha voz, combinando com a mensagem, combinando com a palavra de Deus. Combinando com a tua voz. Pode ser baixinho, é baixinho, precisa tocar, é como se você tivesse feito um som lá, e você faz um sonzinho bem baixinho, beleza? Então, recapitulando, por que Deus não honra conquista? Por que Deus não honra vitória? Você sabe por quê? Por que Deus não honra conquista, né, vitória? Porque, irmão, a conquista já existe antes da renúncia. Olha que código, Fernando. A conquista já existe antes da renúncia. Se você parar para pensar, se Deus honrasse conquista ou se Deus honrasse vitória, Deus honraria a Ele mesmo, porque a vitória vem por Ele, através dEle, vem por Ele
através dele e por ele. A vitória, Deus já decretou antes da renúncia. Aqui eu escrevi algo interessante para a nossa vida. Acho que vai ficar bom, gente. Vai ficar não, né? Já que ele me conhece. Irmão, me perdoe. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. É melhor um sonzinho um sonzinho de violãozinho, alguma coisa. É porque a culpa é dele. Obrigado. Acho que eu estou até me perdendo. Acho que eu estou até me perdendo. Show de bola. Te amo. Recapitulando. Calma, Fábio. Show. Show no show. O que são conquista? Eu acabei de falar aqui, Roberto, o que são conquista. Vou deixar vocês parar um pouco. Olhem para mim. Relaxem. Acho que eu errei, cara. Eu estava fora. Não, você estava certo. Você só queria testar a obediência. Então, tá. Então é isso mesmo. Então, eu acabei de explicar porque Deus não honra a conquista e vitória, porque vem dele, vem por ele e através dele. É Deus que nos dá a vitória. Sabe aonde eu vejo que está registrado que Deus ele não honra a conquista? Vejam bem, qual é a única melhor conquista que temos que alguém jamais neste mundo poderia nos dar? Foi a graça, a salvação, que nos custou caro e um preço de sangue. Esta única vitória que Deus já determinou através do seu Filho na cruz do Calvário, é uma vitória que já está determinada. Ele já veio, já morreu, já ressuscitou e nos deu a salvação. Essa é uma das conquistas que já está decretada, que já está finalizada. Deus já enviou o seu Filho por nós e morreu por nós. Então, veja bem, quando nós falamos de conquista, se Deus fosse honrar a conquista, voltando a falar, Deus honraria a Ele mesmo. Deus, no intuito dele, a vontade dele é honrar você, é honrar eu, é honrar nós que estamos aqui presentes nesta noite. Veja bem, a primeira conquista, vitória, presente de Deus, que já existia antes da renúncia, porque o tema desta mensagem hoje é falar sobre renúncia. Renúncia quer dizer, não querer, é rejeitar, é recusar. Renúncia significa isso, irmã Carmen, rejeitar. Não quero, vou rejeitar, eu não preciso disso. Se há algo que está atrapalhando em mim, que aflige a Deus ou que fere os estatutos e o mandamento de Deus, quando eu rejeito isso, eu estou glorificando a Deus através da renúncia. Aí quanto mais eu renuncio, quanto mais me esvazio, quanto mais eu fico vazio dentro de mim, mais Deus se aproxima de mim. Os irmãos entenderam? Vejam bem, enquanto eu bebo uma água, aplaudo o nome do Senhor. Veja bem, conforme eu falei, a conquista, vitória, presente de Deus já existe antes da renúncia. Algumas conquistas já se manifestaram, outras ainda vão se manifestar. Por exemplo, algumas que vão se manifestar ainda, está já escrito na Bíblia, mas algumas já se manifestaram, como a morte de Jesus Cristo, e a outra que nós vamos acabar de falar aqui. Qual foi a vitória, a conquista que se manifestou? Vocês lembram que quando Deus criou lá no jardim do Éden e colocou o homem dentro do jardim, olha o que está escrito aqui. Lembra-nos de que antes de existir Adão e Eva, Deus fez o jardim primeiro. Por quê? Primeiro, ele colocou o homem dentro do jardim do Éden. Foi um presente de Deus, foi uma conquista. Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8, que diz assim: ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Olha, veja bem, primeiro ele faz o jardim no Éden. Primeiro ele prepara o presente e coloca Deus dentro do jardim. Um homem recebe aquele jardim e vocês conhecem a história que Deus faz a mulher, Deus constrói tudo e abençoa o homem em tudo. E dentro desse jardim havia muitas árvores frutíferas,
todas as árvores ele tinha direito de desfrutar, de comer, mas só uma Deus ordenou, olha, não coma do fruto da ciência do bem e do mal, não coma desta árvore, porque o dia que tu comer dela, certamente você vai morrer. E Deus deu esta ordem, esta lei para o homem, e no versículo 8, olha o que diz, que mostra-nos que a conquista vem antes da renúncia. Quando eu falei para vocês que a árvore do conhecimento do bem e do mal foi um teste, foi uma prova de renúncia para o homem no Jardim do Éden. Veja bem que Deus, ele dá primeiro a conquista, porque Deus, ele não honra a conquista, ele não tem prazer em honrar a conquista, entre aspas. É claro que Deus comemora as nossas conquistas, é claro que Deus celebra as nossas conquistas. Então Deus, ele dá essa vitória que seria o Jardim do Éden. Coloca o homem, dá esse presente para ele, e ele está ali desfrutando deste jardim, mas ele coloca uma lei, olha, não coma da ciência do bem e do mal, esta árvore, porque certamente tu vai morrer. E o homem, vocês sabem muito bem, que ele ali foi um teste, ele foi testado, mas só que Adão e Eva foram reprovados por Deus. Por quê? Porque desobedeceram a ordem de Deus, não ouviram, não deram crédito do que Deus tinha falado antes que eles ouvissem outra voz no jardim, que seria a serpente que induziria eles a pecarem. Veja bem, quando o homem está lá, a Bíblia vai dizer, em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, diz assim, ó, diz que a árvore era boa, agradável e desejável aos olhos. Em Gênesis capítulo 3, 6, coloca aí para mim o que diz em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vamos ler juntamente comigo. Os irmãos estão me acompanhando? Olha o que diz ali. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido. Veja bem, essa árvore, ela desejável aos olhos e também era desejável a dar entendimento, e também essa árvore era boa para comer à vista, era uma árvore vistosa, era uma árvore bonita. Talvez todas as vezes que Eva passava pelo jardim e via esta árvore, já olhava para ela, já tinha desejo. Veja bem, quando nós começamos a olhar para algo que nos atrai, porque tudo nos atrai, irmão, é através dos olhos que nos atrai, é através dos olhos que vem a percepção de algo que pode nos induzir a fazer alguma coisa. Veja bem, quando Eva vê tudo aquilo, quando Eva vê as árvores, quando Eva vê a árvore do conhecimento do bem e do mal, primeira coisa, ela olhava para aquela árvore. E quando nós fitamos olho em alguma coisa, logo você percebe se aquilo é bom ou é ruim. Porque tudo nos atrai através dos olhos. Quando ela olhava, ela sentia, ao mesmo tempo, através do seu olhar, desejo de comer. E ao ter desejo de comer, ela tinha vontade de saber que mistério era aquele, que conhecimento era esse. E vocês sabem que Eva foi atraída pela serpente. Satanás veio através de uma serpente e falou, ó, é verdade que Deus disse isso? Falou que não era para comer, é mentira. Você sabe que o dia que você comer, você será igual a ele. Abrirá os seus olhos e vocês serão como Deus. E ela dá ouvido à serpente, dá ouvido a Satanás, e ouve e come, e depois dá para o seu marido e eles caem. A queda acontece. E o que eu quero dizer nesta noite, através dessa palavra, que Eva foi atraída pelo olhar, pelo desejo e pelo ouvir. Nós somos atraídos pelo olhar e pelo que ouvimos, depois vem o desejo. Quando nós olhamos para alguma coisa, Juliano trouxe uma palavra aqui, muito bem. Juliano falou algo aqui, que eu fiquei pensando o que aconteceu comigo quando eu era jovem. Quando eu tinha ainda uns 18 anos, 19 anos de idade, estava na presença de Deus. Mas só que era um jovem assíduo, um jovem de presença, um jovem que estava sempre nas consagrações no monte, lendo a palavra, buscando ao Senhor. E depois de um ano me batizei nas águas.
Sendo que depois de sendo batizado, aí começamos a ministrar, a pregar, começamos a se envolver com o jovem, e começou a vir mulheres, começou a vir jovem, começou a vir jovens, homens, mulheres, começaram a namorar, a se juntar, e cada um foi tomando o seu rumo, o seu caminho. Mas sendo, irmão, que chegou uma época que eu estava passando, isso aí estou falando de mim, eu estava passando numa rua onde eu morava. Rapaz, vou dizer para você, uma mulher, acho que ela tinha uns 2 metros de altura. Pensa numa Barbie. Meu irmão, eu não sei de onde aquela mulher tirou aquilo. Ela falou assim, o andar daquele garoto é igual de Charlie Chaplin, ele anda bonitinho. Falou para uma menina lá. A menina foi e falou para mim. Aí, aquela menina ali falou que teu andar é igual de Charlie Chaplin, que você anda bonitinho. Mas só que eu sentia que o olhar dela fazia com que eu percebia que ela queria alguma coisa. Mas estava jovem na presença do Senhor, estava buscando o Senhor, estava fervoroso na presença do Senhor. Meu irmão, chegou uma época de tanto eu passar e ela está no portão, e eu olhando, ela olhando, eu olhando, ela olhando. Foi o que aconteceu? Ó, o olhar primeiro. O olhar começou a vir coisas na mente. O olhar começou a vir coisas no coração. Já tinha projetado tudo, programado tudo, o que eu poderia fazer. Olha as coisas como é que é. Você está na presença de Deus, você está buscando a Deus. De repente, meu irmão, manda um prato para você que você nem sabe que prato é esse. Você duvida que essa pessoa quer alguma coisa contigo. Mas você não sabe que atrás disso tem algo que quer destruir o seu ministério, destruir o seu chamado, destruir para que Deus te chamou. E quando eu olhei aquela mulher, meu irmão, uma vez eu fui na padaria, ela estava lá. Ela chegou, olhou para mim e falou, vem para cá que eu quero te furar. Eu falei, que é isso, garota? Me furar? Aí, de repente, quando eu olho para trás assim, ali meu marido, quando eu olhei o marido dela para trás, meu irmão, o carro forte parado, o negão com a arma na cintura aqui, ó. Aí eu falei, meu Deus, onde eu estou me enfiando? Deus falou para mim, sai fora, senão você vai morrer. Irmãos, o olhar, ele faz isso. O olhar, Walter, se a gente não vigiar, não ter cuidado, você esquece de olhar para o seu marido, você esquece de olhar para a sua esposa e começa a olhar onde não deve olhar. Porque o olhar, diz lá em Mateus 6, 22, 23, a lâmpada do seu corpo são os olhos, e os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo entrará em trevas, e quão grandes são essas trevas. Então, a lâmpada do corpo são os nossos olhos. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, nos atrai. Isso é renúncia. Isso nós estamos falando de renúncia. Então, quando você olha para algo que te atrai, para algo que você está ouvindo também te atrai, aí nasce o desejo. Foi isso que aconteceu com a Eva. Ela olhou, ela ouviu, teve o desejo e comeu. Comeu do fruto proibido que não poderia comer, que era a árvore da ciência do bem e do mal. Aí Deus imediatamente expulsa eles do jardim, expulsa eles do Éden e coloca uma espada flamejante, coloca anjos para proteger a árvore da vida também, que estava no meio do jardim. Mas Deus não tinha dito que da árvore da vida eles não poderiam comer, porque a árvore da vida eles poderiam até comer como se estivesse velho, mais envelhecido, e voltar a ter vida, revigorar a vida física novamente. Mas Deus esconde a árvore da vida para que eles não pudessem também comer da árvore da vida. Expulsa o homem do jardim, porque a árvore da consciência do bem e do mal, eles comeram e tiveram uma queda. E a queda foi muito feia. E quando nós falamos em ouvir, Jade, em ouvir, nós nesta noite, vai dizer, lá em Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20, se quiserdes me ouvirdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Quando Deus fala para Isaías, este povo rebelde, se quiserdes me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se porém não me ouvirdes, serão cortados a espada, ou seja, serão julgados através da palavra. Porque povo rebelde são, mas se eles quiserem me ouvir,
certamente comereis o bem desta terra. Por que muitos de nós, irmão, não comemos o bem desta terra? Por que muitos de nós não somos bem-sucedidos? Por que muitos de nós não temos um emprego bom? Por que muitos de nós não temos uma vida financeira farta e boa? Porque nós não ouvimos a voz do Senhor. Porque nós não damos crédito à voz do Senhor, nós não damos crédito à palavra de Deus, ouvimos coisas aonde que não era para ouvir. Deus falou para os dois, olha, ouça-me, não coma, e eles comeram, mas deram ouvido a quem? A Satanás. Eu te pergunto na noite deste dia, para quem tu tem dado ouvido? Para quem tu tem ouvido? A quem você está dando ouvido? O que estão falando para você fazer? O que estão dizendo para você fazer? O que estão falando para você? Foi a mesma coisa que falaram para Eva. Foi a mesma coisa que falaram para Adão. Eles ouviram, olharam, e cobiçaram, e comeram do fruto, e pecaram, e caíram. E o tema que nós falamos nesta noite, que diz, Deus não honra a conquista, mas Deus ama e honra a renúncia. Deus também ama e também ama a renúncia. O que é a renúncia? O que quer dizer renúncia? Renúncia, conforme eu disse para os irmãos, significa não quero, rejeitar ou recusar. O tema do evento, conforme eu já falei, está escrito. E aqui, olha, eu notei aqui, o que é a renúncia, ou o que é a renúncia, ou seja, a renúncia ou negar-se a si mesmo, significa a mesma coisa. O tema escolhido foi Lucas 9, 23. Quando Jesus está em frente à multidão, aí Jesus fala assim, se alguém quiser vir após mim, ele fala, se alguém quiser, ele não está dizendo, eu quero que você venha, eu quero que você faça, ele declara, se alguém quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, quando ele fala que se alguém quiser, ele está dizendo, quem quer dar ouvido, quem quer me ouvir, quem quer me escutar, vem para mim. Porque ele faz um convite, se alguém quiser. Quem quer aqui nessa noite, irmão Jesus? Quem quer o Espírito Santo? Então, quando eu quero, ele logo dá as instruções do que eu devo fazer. Porque quando eu quero vir para Cristo, ele fala, vem após mim, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Jesus ensinou isso aos discípulos. Toda a trajetória, quando ele esteve aqui na terra, Jesus foi ensinando como se fazia, como tinha que ser feito. Jesus começou pelos montes, pelo sermão dos montes, mostrando, amar os seus irmãos, o seu próximo, foi falando sobre a renúncia, foi falando todos os tópicos que estão ali no sermão da montanha, e os discípulos foram observando, foram analisando o que teria que ser feito. Então os discípulos foram observando o espaço de Jesus, os discípulos foram observando quem era o seu mestre, os discípulos foram observando quem ele era de verdade, porque era o Messias prometido. Então quando ele declara, quem quiser vir após mim, é querer, é ter vontade, é se lançar, é se render e dizer, Deus, eu estou pronto, eu estou aqui para fazer aquilo que é a sua vontade, para fazer aquilo que o Senhor determinou na minha vida. A primeira instrução que ele fala, negue-se a si mesmo. Se você sabe como é difícil se negar, você sabe que é difícil negar-se a si mesmo, você sabe que é difícil você estar com vontade de fazer alguma coisa e não poder fazer para poder agradar o outro. Quando você renuncia, aí você faz para agradar Jesus Cristo, aí entra, quando ele fala, nega-se a si mesmo, ele está querendo dizer, após a negação, após você se negar, aí ele convida, segue-me. Ele convida para seguir. Estão olhando para cima? Também olha aí. Deixa eu beber uma água. Então, quando eu renuncio, Renata, eu quero seguir. Quando eu renuncio, eu estou matando a minha vontade. Quando eu renuncio, eu estou matando o meu querer.
e viver o querer de Cristo, a vontade de Cristo. Vocês lembram do verbo? Eu quero, tu queres, ele quer, nós queremos, vós quereis, eles querem. Quem aqui quer? Todos nós queremos servir a Cristo. Todos nós queremos renunciar e adorar ao Senhor. Em Marcos capítulo 1, quando Jesus vai até um leproso, o leproso chega-se para ele e fala assim: Senhor, se tu quiseres, bem que tu pode me limpar-me. E Jesus, com grande compaixão, estende a mão e cura ele. Ele pergunta: quer ser limpo? Ele: ser limpo. Imediatamente ele é limpo daquela lepra. Por quê? Ele foi limpo. Por que ele foi curado? Porque ele chegou para o Senhor e falou: Senhor, se tu quiseres, bem que tu pode me limpar-me. Então Jesus falou: quer? Ele: quero ser limpo. E quando ele é limpo naquele momento, ele se glorifica a Deus, ele vai pela cidade pregar, pela cidade dizendo: Jesus me curou, porque era leproso, porque ele antes andava pela cidade e nego tacava pedra nele, porque ele era leproso, ele não podia viver junto com a humanidade, mas depois ele vai até a humanidade e mostra como ele está diferente. Ele começa a pregar e dizer: Jesus me limpou porque ele quis ser limpo. Muitas pessoas não querem ser limpo. Muitas pessoas não querem limpar o coração, muitas pessoas não querem limpar a mente, muitas pessoas não querem viver o grandioso de Deus, a vontade de Deus, porque Deus habita aqui, ó, no coração, Deus habita aqui na mente, Deus habita no nosso ser. Então, para Deus habitar, precisa estar limpo, precisa estar purificado, precisa estar renovado, precisa estar restaurado. Só com uma condições para que Deus haja na nossa vida é ter um coração limpo e declarar para Ele: Senhor, se tu quiseres, bem que tu pode me limpar. E quando ele pergunta: vinde após mim, ele está querendo dizer: já que você quer, agora venha, agora deixa que eu faça. Você já negou-se a si mesmo, agora deixa eu trabalhar na sua vida, deixa que eu faça aquilo que eu tenho que fazer. Porque se você for ver lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha que palavra, vinde a mim, ele convida: vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão fazendo força em vão, vocês que estão andando sozinhos, vocês que estão querendo fazer com a força do seu braço, vinde a mim, que eu vos aliviarei esse cargo que está em cima de você, esse cargo que está pesado sobre a sua vida. Ele convida: vinde a mim. Ele fala: deixa eu fazer. Já que você me ouviu, já que você agora quis, já que você agora se negou, agora vinde a mim e deixa eu fazer na sua vida. Aplauda o nome do Senhor. Eu não sei se todos aqui passaram já por isso no batismo. Eu não sei se todos já passaram aqui quando estava perto de se batizar. Eu lembro quando eu estava perto de me batizar. Eu trabalhava lá em Laranjeiras, eu era manobrista. Ficava lá em cima manobrando os carros. E eu era novo no Evangelho ainda. Eu tinha acho que quase um ano no Evangelho. Tinha um irmão também que trabalhava comigo, que era quase um ano também no Evangelho. A gente ia se batizar juntos. Mas só que na hora de se descansar, na hora de tirar uma noite de sono, a gente dividia 3 horas para cada um. Porque depois de meia-noite poderia fazer isso, cada um dormiria 3 horas. E era meu dia de eu subir primeiro para dormir, e ele vai correndo na minha frente, porque ele estava com muito sono. Aquilo me irritou, eu fiquei aborrecido, eu cheguei e falei: ô irmão, é minha vez de dormir hoje aí, pô. Ontem foi você de novo? Aí ele falou assim: não, irmão, estou muito cansado, eu vim logo correndo porque eu quero dormir aqui. Aí ele foi e fechou a porta e trancou. Eu falei: é? Peguei uma água, abri um balde d'água e joguei em cima dele. Tá! Olha o crente. Novinho. Meu irmão, ele veio igual um furioso para cima de mim, quase ele se atropelou na briga. E ele falou assim: ó, chegou para mim, veio com uma flecha no coração. Foi mais forte do que se ele tivesse me dado um soco. Foi mais forte se ele tivesse me dado um chute. Ele falou assim: você não está preparado para se batizar. Eu falei: meu Deus. Fui para casa com aquilo: eu não estou pronto para me batizar, eu não estou pronto para me batizar. E foi uma luta. Aquilo entrou dentro do meu coração como uma tristeza.
pouco, estava chegando próximo do batismo. Olha para você ver como as coisas acontecem para poder fazer com que você não galgue as bênçãos de Deus, as vitórias de Deus, as conquistas de Deus. Porque primeiro tu tem que renunciar para conquistar essas coisas que Deus já lhe dera. Você lembra que quando Deus falou para Abraão não, para Isaac, Isaac, se tu andar nos caminhos que o teu pai andou, Abraão, os seus preceitos, honrar os mandamentos, eu serei contigo. Então, também a mesma coisa, Deus falou para Jacó, Jacó, se tu andar nos caminhos de Isaac e obedecer os seus preceitos, os seus mandamentos, eu também serei contigo. Então, a conquista já existe, a bênção já existe. Mas a renúncia de cada um foi conforme a caminhada. E voltando para lá, onde eu comecei a falar com vocês, para piorar tudo, tinha uma menina lá, meu Deus. Ela falou assim, ainda vou pegar esse crente. Pelo meu jeito divertido, né, extrovertido, eu não sei. A menina, ela queria, entendeu? Me namorar. Eu falei, não, estou na igreja, vou me batizar. Eu falei para Deus que eu quero ficar 1 ano sem namorar ninguém, eu quero só Deus, depois eu penso em me namorar, Eu não quero namorar agora. Meu irmão, mas foi, perturbando e eu olhando, e ouvindo, olhando e ouvindo. Ainda vou pegar esse crente, ficar na minha mente, vou pegar esse crente. Eu te contei isso, não tô... Você não estava nem comigo, nem pensava estar na igreja. Você não estava nem comigo, nem pensava estar na igreja, você ainda nem era de lá ainda. Nem imaginava um dia casar contigo, linda. Meu irmão, vou dizer para você, ela sabia a hora que eu subia para poder jantar ou almoçar, a menina. Meu irmão, ela tomava banho nessa hora, nesse momento. E ela tinha que sair. Eu vi alguém falando assim, mas a mente já estava trabalhada, irmão. Minha mente já estava, pega. Isso é verdade, irmão. Isso acontece com a gente. Satanás vai trabalhando, Primeiro faz você olhar. Aí você ouve a voz dela. Ainda vou pegar esse lindinho. Olha a barba dele, cabelo dele, careca. Olha como é que ele é. Irmão, trabalha. E eu fui ouvindo isso. E fui dando crédito. Fui dando corda. Quando ela fez de toalhinha, aí não tem pai, não tem filho, não tem Espírito Santo. Corri pro abraço dele, um beijão, traquei, daqui a pouco eu saí, eu falei, não estou pronto para me batizar, Deus, me perdoe. Chorei aos pés do Senhor. Cheguei para o pastor Lincoln e falei, pastor Lincoln, não quero me batizar. Ele, por que tu não quer se batizar? Cheguei todo nervoso, acho que eu vou até sair da igreja. Eu fiz algo que Deus está aborrecido comigo. Aí o que aconteceu, rapaz? Falei, olha, a menina lá já vinha me perturbando, o senhor não sabia disso, só eu e Deus. E eu dei-lhe um beijão na menina lá, me atraquei, beijei bonito mesmo, e depois foi uma coisa que aconteceu, um empurro para lá e para cá, e eu desci correndo, chorei, já pedi perdão a Deus, eu não quero me batizar. Aí falou assim, vem cá, você vai se batizar. Você fez o quê? Falei, dei um beijo. Falei, mas foi só um beijo, ele é um beijo. Falei, pastor, eu dei um beijo e não senti Deus falar nada comigo, não me arrependi. Aí no terceiro beijo eu me arrependi. Ele, no terceiro beijo tu se arrependeu? Falei, no terceiro beijo. Aí falou assim, você vai se batizar sim. Orou por mim, me acompanhou e me batizei. Glória a Jesus. Dou esse testemunho para agora te atingir com a palavra de Deus. Você está passando alguns momentos que parece que não tem nada a ver. Já viu aquela historinha? Nada a ver. Tem nada a ver. Nada a ver daquela assim, a sua filha jovem, bonita, o seu filho jovem, bonitão. Aí chega alguém e fala assim, no ouvido dela e dele. Você vai casar? Tem certeza que você vai casar com essa pessoa? Não, vou casar sim. Rapaz, antes de casar, experimenta primeiro. Isso acontece. Primeiro experimenta para ver se é bom conhecer. Depois você casa. Distorcendo a Bíblia. Distorcendo a palavra de Deus.
Isso já aconteceu porque já chegaram até mim, mas não estava aqui, estava lá na outra igreja. Já chegaram a mim e falaram assim, cara, primeiro você experimenta, depois você vê se é bom em casa. Primeiro você conhece, primeiro você namora, depois você fica noivo e depois você casa. Esse é o patamar. Conhece, namora, noivo e casa. Porque se não começar bem agora no namoro, meu irmão, não vai dar certo no noivado. Não vai dar certo no casamento. Não vai dar certo. Eu duvido algo que começa dando errado no início, não consegue ver as falhas agora, não consegue ver os defeitos, não respeita o defeito do outro, não respeita a qualidade do outro, só sabe apontar o erro, esquece as qualidades. Quando foi me conhecer, foi lá na minha mãe. E aí, dona Maria, como é que é o Luciano? Ele fala que te ama? Ele cuida bem da senhora? Ele te trata bem? Foi lá sondar, meu irmão. Foi lá sondar, dona Maria. Não, meu filho, encheu minha bola. Meu filho é o José. Meu filho, só que José correu, né? Eu corri para cima. Né? Teu filho é uma maravilha. Falou bem de mim, foi conhecer e me conheceu namorando. 6 anos namorando, só conhecendo. Conhecendo igreja, monte, orando, buscando, casamos depois de 6 anos. Estamos casados hoje há 20 anos, né? Para a glória de Deus, 20 anos vamos fazer casado. Por quê? Porque procurei conhecer primeiro. Hoje o jovem chega qualquer um fortinho, bombadão, coisa, chega aqui, é meu. É teu o quê? Vai orar, vai perguntar a Deus se é teu mesmo. Aí chega uma aqui, desfilando aqui, o cara já chega assim, rapaz, essa é minha. Essa é sua o quê, rapaz? Presta atenção, não olha para a aparência. Primeiro conheça a pessoa, para depois você saber quem é essa pessoa. Depois você sabendo que essa pessoa, pergunta saber quem é a família dela, como é a geração dela, como é essa família. Aí depois você sabia. Tu está pensando que eu não sondei lá também, dona Vilma, não? Sabe que acontece muito nos relacionamentos? Que se destrói? Porque antes de casar, não conhece direito. Sai entrando de gaiato no navio. Vou namorar essa mesmo, vamos noivar, vamos casar. Daqui a 2 anos está se separando. Mas eu já casei assim agora, já casou assim, agora sossega, ouça a palavra, começa a conversar mais, conhecer mais, que dá tempo. Dá tempo de reconstruir isso aí. Dá tempo de levantar isso aí, porque já casou, agora está casado. Amém ou não amém? Amém. Aí sabe por que muito se destrói os relacionamentos? Sabe por causa de quê, Fernando? Porque a pessoa não conhece. Sabe qual a orientação que eu dou? Eu sempre falei isso. Vou até tirar aqui da live aqui, porque na live não vai ficar legal. Sabe qual a orientação que eu dou e o que eu fiz, Rogério? Você não era assim, hoje você está assim, agora engole, irmão. Agora é sua, é seu esse cara aí, vai casar com ele até que a morte o separe. Porque o que Deus uniu, ninguém separa, irmão. É sua, é seu, vai roer até o caroço agora, até que a morte o separe. Eu falei para ela, eu quero ficar velhinho, chegar perto de tudo. Meu irmão, eu quero viver isso, eu quero viver esse momento, eu quero passar isso para o meu filho, eu quero que o meu filho veja eu e minha esposa e fale assim, pai, eu quero casar com uma mulher igual minha mãe. Eu quero casar com uma mulher que tenha Deus igual minha mãe tem. Eu quero casar com uma mulher, pai, igual que minha mãe ora, igual quando minha mãe me orienta. Você é reflexo dos seus filhos, meu querido. Aí você não quer renunciar, qualquer um que vem... Aí é aquela palavra, aquela que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus falou diferente, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei. Mas nós estamos falando assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora, irmão. Eu estou aqui,
para que der que vier. A pessoa ainda não aceitou Jesus aqui dentro. A pessoa está dentro da igreja, mas Jesus não está dentro dele. Isso te traz sofrimento. Isso te traz angústia. Isso te traz desespero. Jesus disse, se alguém quiser, se alguém quer e se você quer, vem. Porque ele te convida e disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Cansado de quê? Cansado de sofrer, cansado de chorar, cansado de tristeza, cansado de opressão, depressão, decepção, ilusão. Você está sozinho. E você está sozinha. Você está cansado de tudo isso. E sobrecarregado de quê? De pecado, da escravidão, falta de perdão, de ódio. Isso tudo está tomando conta do seu ser e da tua vida. E Deus está falando, ei, larga isso, desvazeia disso, vinde a mim. Vem para mim. Eu tenho coisa melhor para te oferecer, eu tenho coisa melhor para te dar. Tiago vai dizer em sua palavra, ele fala assim, olha, aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, quanto mais as coisas do mundo que é oferecido a você, mais você se torna inimigo de Deus, porque Deus não tem compacto com o mundo. Ele vai dizer que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Pai, aquele que renuncia, permanece para sempre. Isso diz lá em João. Caraca, estou na primeira página. Vamos correr aqui. Nessa noite, eu quero dar alguns exemplos bons e ruins, Roberto. Exemplo bom de alguém que me chama a atenção foi de José. Nosso irmão evangelista Juliano falou isso aqui claramente para nós nesta manhã. Ele disse que José estava no palácio de Potifar. E tudo estava em seus cuidados, mas ele não poderia somente tocar na mulher de Potifar. E ele estava ali, imagine, num palácio, o cara era um mordomo, a presença de Deus estava sobre ele, Deus estava com ele, Deus estava na vida dele, e ele cuidava do palácio. Preste atenção, a mulher, irmão, era formosa, bonita, 10 vezes mais do que a sua mulher e a minha. José, irmão, está dentro de uma prova de renúncia, dentro de uma prova, dentro de um teste que acho que se fosse eu não passaria. Meu irmão José está lá no palácio, ó, varrendo, trabalhando, e a mulher diz que cada dia ele olhava para ele e desejava. Imagine ela passando dizendo, José, quer uma água? José, quer um cafezinho? José, quer um bolo? Imagine, irmão. Ó, trabalhando, Fernando, vem sutilmente, vem devagarzinho. O diabo, ele está, ó, ao derredor de nós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas graças a Deus, está os anjos ao nosso redor, nos guardando e nos livrando de tudo que possa vir contra a nossa vida. José está lá, a mulher vem, perturba ele, ó. Ele já percebeu que ela queria alguma coisa. Quando ela chega para ele, segura no manto dele, na roupa, tá? E diz, deita-te comigo. Ele, que isso? Jamais farei isso contra meu Deus. Sai correndo e deixa a túnica. E sai correndo, por quê? Porque ele tinha prazer em Deus. José tinha prazer em estar com Deus. Ele renuncia o pecado. José dá um exemplo bom para as nossas vidas. Eu também tenho um exemplo bom, não tem só ruim não, tá? Certa vez, olha só, cara, tudo é mulher ou dinheiro ou é carro. Quer ver derrubar um homem? É mulher, dinheiro e carro. Derruba qualquer homem, qualquer mulher se não vigiar. Já estava batizado. Estava em casa, dormindo. Tinha uma menina outrora que eu saía lá para casa, dormia lá em casa. Olha só a coisa para você ver. Ela está na igreja? Eu falei, graças a Deus estou na igreja. Eu falei, pô, cara, bota essa mulher para dormir em outro lugar, não deixa ela dormir aqui não. Estou lá na minha sala, irmão, vindo de um monte. Olha, 5 horas da manhã, voltando de casa num monte, aí chega a praga lá na minha sala. Acredite se quiser. Meu irmão, estava dormindo, de repente, olha assim, ó. Eu vejo aquela visão, aquela cara assim, oi. Falei, sai em nome de Jesus dessa sala agora, porque eu sou um servo de Deus, eu estou na igreja. Sabe por causa de quê? Porque, irmão, veio de saia e sem nada. Aí você fala assim, cara, tu já passou por isso? Eu sei que muitos
falando de renúncia, Roberta. Meu irmão, quando eu falei, sai em nome de Jesus, ela abriu a porta da sala e falou assim, parece que virou, é? Eu falei, em nome de Jesus, repreendo o que você falou, sai da sala agora. Saiu da sala, eu falei, depois eu fiquei pensando, falei, como é que eu consegui fazer isso? Irmão, eu vim de um monte, eu vim de uma busca, estava na presença de Deus, estava cheio de Deus, só consegue fazer isso quem está cheio de Deus. Só consegue fazer isso, renunciar, quem tem a presença de Deus. E eu consegui renunciar, eu falei, Deus, eu não sei como eu consegui fazer isso, mas foi a tua graça que me deu um basta naquele momento, para que aquela menina não viesse se atrecar contra mim. Você pode aplaudir o Senhor por essa vitória? Contei um monte de derrota, agora contei uma vitória. José corre da mulher, mas Davi corre para cima da mulher. Olha que coisa. Davi olha, pergunta quem era, sabe que era Betseba, ele olhou, ouviu sobre ela e falou, chame ela. E deitou com Betseba, engravidou Betseba, fez uma ruaça. Reinado de Davi ficou manchado, mas o governo de José não foi manchado. Davi corre para cima da mulher, mas José, ele foge da mulher. Davi não tem renúncia, mas José tem renúncia. Davi, ele parte para cima, Davi, ele cai para dentro, mas José foge, corre, e o nome do Senhor é glorificado. Exemplos bons e exemplos ruins na Bíblia. Olha que coisa linda. Estamos ainda na segunda página, mas eu vou pular porque não vai dar tempo de falar tudo isso. Veja bem, falamos de Davi e de José. Pode subir a equipe de louvor, já vou passar já. Fiquem de pé, por favor. Show? Veja bem, a gente está falando nessa noite de renúncia. E o maior exemplo de renúncia, vai tocando aí, só tocando devagarzinho, que eu vou falar aqui, só uns 2 minutinhos e já vou entregar já. Isso, dá uma tocadinha. Deus te trouxe aqui porque Ele te ama, primeira coisa. Deus se importa com você. Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar de vocês. Deus quer cuidar do teu relacionamento. Deus quer cuidar da sua família, porque Ele te ama. Você tem que parar e pensar assim, por que eu estou aqui nesta noite? O que eu estou fazendo aqui? É um propósito de Deus para a tua vida. Porque a vida não é fácil. Jesus falou que não seria fácil. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Jesus falou que a cruz seria pesada, que o céu seria tomado à força, que o céu não seria fácil. E o maior exemplo que eu vejo de renúncia e de negar-se a si mesmo é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A maior e a única renúncia que nenhum homem jamais terá aqui na terra e jamais existirá é a renúncia que Cristo teve em sua vida. Veja bem, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11, se você for ler, coloca aí para mim, olha o que diz, Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11, olha o que diz Filipenses. Tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus, deu algo igual a Deus, algo que deveria ser retirado a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos, reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima sobre todo nome, para que todo o nome de Jesus se dobre o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra.
toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aí, olha o que Cristo fez, irmão. Cristo, ele se renuncia. Cristo, ele se esvazia. Sendo em forma de Deus, se esvaziou. Ele era Deus e se tornou servo. Cristo era Deus e se tornou homem. Cristo era Deus e se humilhou. Cristo era vivo e eterno e provou a morte. Tinha o trono no céu, mas trocou pela cruz. Ele tinha um trono no céu, mas se esvaziou, falou: eu quero a cruz. Eu quero morrer no lugar do meu filho, da minha filha, porque um dia estará lá naquela igreja louvando e glorificando o nome do Senhor. Ele troca o seu trono no céu por um pedaço de um madeiro, por uma cruz, e é crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Ele tinha uma coroa de glória lá no céu e trocou a sua coroa de espinho que pertencia a mim e a você. Cristo, ele larga, ele se esvazia da sua glória, ele tira a sua coroa de ouro e pega a coroa de espinho para sofrer por nós lá na cruz do Calvário. Isso é se esvaziar, isso é renunciar, isso é dizer para mim e para você nesta noite que ele nos ama, que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou para que nós o adorássemos, para que nós o glorificássemos. Ele trocou a sua morada no céu. Isso aqui é muito forte. Ele trocou a sua morada lá no céu, onde estava sobre um trono sentado, e a sua coroa mostrando autoridade e poder, e os anjos que estavam sobre ele diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a sua terra está cheia da sua glória. Ele troca a sua morada para morar aqui na terra. Ele troca o céu e vem ao mundo e abraça e diz: eu te perdoo, levanta e toma a sua caminhada. Ele sai lá do céu e vai na casa de Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu convém pousar em sua casa. Ele sai lá do céu e vem aqui na terra e entra na tua casa e diz: eu quero salvar você e sua casa, para você dizer um dia: eu e minha casa servimos ao Senhor. Aplauda o nome dele, exalte o nome dele. Essa é a maior renúncia. Essa é a única renúncia que Cristo fez. Ninguém jamais poderia fazer essa renúncia. Ele desceu lá do céu, na sua morada, para morar aqui, ó, dentro de você. Quando tu sente ele, você sente o amor dele. Quando ele entra aqui, ninguém entende o que tu sente. Quando ele entra aqui, só ele pode explicar o que tu está sentindo. A glória é ele, a honra é ele, o poder pertence a ele. Quer me chamar? Vem. Levanta a sua mão assim. Aplaude glorificando e cantando destino. A ele a glória, a ele a honra, a ele toda a glória e honra, porque ele renunciou para nós vermos ter vida.